Olá! E aí, pessoas, tudo bem? Estamos aqui terminando o primeiro dia de ATP em São Paulo. Eu vi umas coisas, o Érico viu outras. Teve coisas que eu não vi nada. Teve coisas que eu vi, mas eu não gravei o nome de ninguém, então vou ter que colar do crachá. A gente vai colar. Aqui está a programação do evento, está no meu crachá. E vamos lá, começa você aí. Hoje eu não fiz o workshop, eu acompanhei só as palestras. Muito legais, algumas muito boas, outras nem tanto. Mas infelizmente, eu sei. Eu tenho que ficar olhando pro lado. Mas infelizmente as palestras eram simultâneas, junto com o workshop também. Bom, vamos explicar melhor o que eram palestras simultâneas. Tinha duas salas diferentes, com temas diferentes, cada uma delas. Esse é o Type and Beer, ou Type and Caipirinha, no caso. É vodka, na realidade. Caipirosca. Que seja. Tinha uma sala que tinha palestra sobre educação e uma sala que tinha palestra sobre tecnologia. A sala de educação estava sendo coordenada pelo Jerry Leônidas, coordenador de Reading, que a gente já falou no último dia crítico. Sim. E a outra era coordenada pelo Simon Daniels, que é o diretor de tipografia da Microsoft. E ele é um cara... os dois são diretores do board da ATP, né? E cada um fez a curadoria dessas palestras e estava coordenando as salas. Então, nessa tecnologia, a gente teve desde gente falando sobre WebFont até as pessoas falando sobre as ferramentas, Glyphs. O FontLab 6 saiu. Antes tarde do que nunca. Na verdade, é um beta público, todo mundo pode usar. Pode baixar e testar. fontlab.com/fl6, se eu não me engano. Isso aí. E de graça, o beta. Run! Só pra Mac. E... que mais? Então, vamos falar mais ou menos por partes. A sala de tech, né, de tecnologia, falou muito sobre os recursos digitais, web fonts e ferramentas online e de criação de fontes, Glyphs, lançamento do FontLab 6, que surpreendeu. Então, É bacana. Em vez de falar ponto a ponto, acho que vale a pena a gente falar das coisas que se destacaram. O Eric e o George falaram sobre os novos recursos no Glyphs. York. Ele tem um nome bem difícil de falar, na verdade. Eu não tenho catarrinho na garganta. E o FontLab 6, finalmente anunciado. Eles mostraram vários trials, várias coisas ali online. Foi o Thomas Finney, o Adam Twardock e o Yuri... O Yuri... Tecnologia russa. É o brother russo. O Thomas Finney, que agora assumiu a FontLab, ele é o atual presidente. Eu esqueci o nome do cara que saiu. Foi semana passada que isso aconteceu. Então, alguém precisou se aposentar para o FontLab 6 sair. Isso. Nem tem o nome do Yuri aqui. Os recursos ficaram bem interessantes, bem mais amigáveis. A interface ficou muito mais amigável. Mais bonita. Muito melhor. Ainda assim é bem mais complexa que a do Glyphs. Batendo o olho assim. Uma coisa que eu achei curiosa. Eles não fizeram um live, tudo era vídeo gravado. Era vídeo gravado. Sim. Então, ou seja, tem bug mas teve um pedaço lá que eles fizeram ao vivo. Eles abriram uma fonte que foi acho que foi a PT Sans, ou a PT Serif. E agora o FontLab tem um recurso paramétrico. Você pode selecionar, indicar quais são os elementos fixos e ajustar a largura de serifa, altura do eixo, ink traps automáticas, etc. Chupa Adobe. Tenso. Legal, bacana. Vamos falar um pouquinho de educação, né? Acho que é legal. Educação, eu não vi absolutamente nada. Eu não vi todos. De manhã teve uma palestra que foi, na realidade, uma videoconferência, foi à distância. O cara não conseguiu... Não conseguiu passagem. O visto, putz. Tom, não sei o que lá. Às vezes dá merda. Mas eu consegui ver a parte de educação, principalmente na parte da tarde. A gente viu uma apresentação da Ana Paula Magda sobre a experiência dela com a fonte Vossas. Que faz parte da... Essa fonte aqui. Na realidade, é um projeto que ela desenvolveu para ter uma linguagem fonética. Então ficou muito interessante, foi usado na identidade da ATP.
Ela apresentou todo esse projeto. O Jerry também fez perguntas muito relevantes na hora em relação às línguas, os idiomas, suportes. Foi muito legal. A gente também viu uma apresentação do Sandro e da Edna Cunha Lima sobre as letras manuscritas no ensino de alfabetização do Brasil. Eles fizeram uma pesquisa muito extensa sobre todas as cartilhas de escrita e suas bases na Copperplate, na Bataillé, em várias cursivas tradicionais. Um projeto muito interessante, ainda tem muito à frente. Levantou várias questões interessantes lá no momento. Teve Fernanda Martins também, você viu Fernanda Martins? Fernanda Martins eu não consegui ver. Ela apresentou sobre o Letras que Flutuam, aquele projeto que ela fez com o pessoal que pinta barco lá no Amazonas. E o Henrique Nardi falou sobre o projeto Meu Alfabeto, que é um projeto de criação e desenho de letras. Que você já aplicou uma vez, sim, inclusive. O Nardi passou a bola para mim. Nas últimas edições eu apresentei. É um projeto com crianças em que a gente incentiva o desenho de letras na fase de alfabetização. Proposta muito interessante, muito legal. Eu soube que rolou umas discussões interessantes ali no público, na hora. Que mais a gente pode falar sobre os workshops, Diego? Rolou vários workshops. Eu queria fazer vários, não consegui fazer nenhum direito. Mas eu me inscrevi para o workshop de cirílico, que todo mundo que fez falou que foi sensacional, mas eu não fui. Eu acabei conseguindo ir no workshop de glyphs, no qual eu não me inscrevi, mas eu dei um pulo lá no meio do workshop, eu cheguei na sala e foi bem bacana porque o Eric, que é um dos caras do glyphs, ele estava mostrando o básico assim para quem nunca utilizou o software, e o Jorge, que é o cara que programa pesado o Glyphs mesmo, ele acabou puxando eu e o Edu Wilson, que já conhecíamos um pouco mais sobre o software, e a gente foi para um outro lugar e ele deu algumas dicas mais avançadas, coisas mais complexas de como funciona o hinting, como funcionam os smart corners, que são algumas coisas bem bacanas que o Glyphs está fazendo agora. Ele me mostrou algumas coisas que inclusive funcionam muito bem para o projeto que eu estou trabalhando agora. Oh, que conveniente! E uma coisa que a gente está até comentando no bar, aqui está todo mundo comentando no bar, esses caras do Glyphs, eles são muito acessíveis, isso é muito espetacular, assim. Vocês precisam ver a felicidade que o Jorg estava explicando as coisas pra gente, pra mim e pra Edu Wilson. Rola o pancadão. Estamos na rua, aqui estamos no bar, o bar tá ali, a gente saiu do bar pra gravar. Então assim, é muito legal, eles são muito acessíveis. Isso é um negócio que tá todo mundo impressionado aqui, tá todo mundo comentando o quanto o pessoal do Glyphs é acessível para conversar. E eles sempre respondem e-mail também, meio que todo mundo já sabe, mas eles estão aqui muito dispostos a conversar com a galera. Eu acho até isso interessante, porque nós brasileiros temos o costume de pensar que há um distanciamento muito grande desses profissionais internacionais, isso é uma coisa meio inacessível. E aqui a gente está vendo que é muito tranquilo, de sentar, conversar, mostrar um projeto, discutir alguma coisa, isso é muito legal. Para terminar essa passada pelo primeiro dia, vale a pena falar do projeto do Pedro Amado, que é de Portugal. Ele fez uma pesquisa relacionada ao trabalho nas comunidades online, nas discussões e criações em tipografia. Uma plataforma em que há uma criação conjunta entre vários type designers. No caso, ele fechou num nicho em Portugal e deu um resultado bem interessante. Ele teve alguns resultados em relação à interação entre os profissionais, o nível de interesse de cada um, a parte teórica, a parte prática. O Jerry fez colocações muito interessantes sobre a realidade do porquê as pessoas procuram esse feedback online, nos grupos. Meu braço está dando horrores. Troca o braço. Eu tô sem mão. Também vale a pena comentar, houve uma mesa redonda, na realidade não foi uma mesa, né? Foi a Indra, fez uma mediação de discussão para o público. Ela levantou uma questão muito interessante sobre o mercado de tipografia e de venda de fontes online e trouxe isso para o público, para as pessoas discutirem. Então, representantes da Monotype, representantes do MyFonts, profissionais liberais, type designers independentes, todos eles começaram a discutir uma questão muito relevante para a gente agora, que é estratégia de negócios e preço. E o clima ficou um pouco quente. Eu queria ter visto isso aí, eu não vi. Foi muito interessante. Até open source e tipografias livres foram levantados assim como questão.
E o grande ponto que eu acho que fechou e lacrou, como o pessoal fala, foi que type designers precisam prestar um pouco mais atenção em administração e técnica de negócio. Estratégia Eu acho que você pode tirar o type, designers, de uma maneira designers de geral. modo geral, fato. Boa colocação. Porque a frase que fechou, na realidade, dizia o seguinte: os type designers ainda se enxergam de uma maneira muito romântica em relação ao seu trabalho. Hoje em dia, a gente está vendendo um serviço ou um produto como qualquer outro. E a gente precisa ter uma estratégia de negócio para isso. E a gente ainda fica pensando naquela maneira meio romântica do designer, do criativo. E tem essa dificuldade com a parte financeira e de vendas. Então, a indicação no final das contas foi: comprem livros de negócios e marketing e vamos Façam estudar. pós em MBA e administração. Vamos fazer o dever de casa. E você estava lá na apresentação da Catherine, foi nossa keynote speaker. Eu estava na apresentação da Catherine. A Catherine fez Keynote Speaker, vamos lá explicar rapidamente o que é isso. Keynote Speaker, na ATP você manda propostas de palestras. Então teve um período em que a gente estava recebendo as propostas, aí teve uma análise e as propostas foram selecionadas. Porém, tem 3 palestrantes que a ATP convidou, então eles são os Keynote Speakers. A gente passou propostas de tema para eles e eles trouxeram. Os 3 Keynote Speakers são a Catherine Dixon, que falou hoje na abertura do evento. A abertura do evento é que assim, vamos colocar aqui esses painéis de educação e tecnologia, eles meio que acontecem um pouco à parte, assim. Sim. O main track, que a gente chama, que é o principal, ele começou agora à noite com a palestra da Catherine. E a agora abertura oficial. A abertura oficial do evento. E amanhã de manhã tem o Cláudio Rocha, que é outro keynote speaker. E no sábado tem o Stephen Coates, que já deu palestra no Diatipo, no canal do Diatipo, você pode assistir uma palestra dele. E ele veio com a camisa do Diatipo? Ele veio com a camisa do Diatipo hoje, e a hora que eu cheguei pra cumprimentar ele, falou: olha a minha camiseta! Pessoas muito legais. E ele tava com a camisa do Diatipo hoje. Inclusive eu pus uma foto no Instagram que tem uma pessoa com o Diatipo de costas, assim, é ele. E aí, então a palestra da Catherine, ela morou aqui no Brasil muito tempo, então foi uma coisa até interessante da emoção dela de ter morado aqui, porque ela coloca bastante. Vale a pena comentar, ela foi uma professora convidada, ela veio para a USP e ficou aqui o ano de 2011 e 2012. Ela ficou uns 2 anos aqui em São Paulo. Ela rodou pelo Brasil, fez workshops, então teve um intercâmbio muito interessante de projetos e de trabalhos. Tremer, galera, foi mal. E então ela falou um pouco da experiência dela tanto aqui no Brasil quanto também da bagagem dela de pesquisa e trabalho na Inglaterra. E cheio de detalhes, assim, foi uma palestra cheia de pequenos detalhes que acho que deram a graça na palestra. Sim, a verdade ela destacou a importância do trabalho do dia a dia. Todo mundo se impressiona com os projetos de design inovadores, com projetos diferenciados, expressivos, etc. Mas as pessoas esquecem do trabalho do dia a dia. É o catálogo, é a bula do remédio. Coisas que estão aí. Ela evidenciou que o que precisa de um bom design, na verdade, é o catálogo. Ó, essa é a Bianca Benedito. Você tá batendo selfie, Vocês é estão isso? admirando o papel Olha! contact? Estamos para o dia crítico aqui no direto. Estamos gravando ao vivo. É sério? Nós estamos ao vivo, mas Ao vivo? vai entrar no ar. Viva! Então, vocês vão aparecer agora. Vocês vão aparecer. Um beijo. Beijo, beijo. Pra quem não lembra, a Bianca organizou um dia tipo. Ceará. E ela participou do dia crítico whatever na época do Foi Dia logo Crítico um dos Ceará. primeiros, sim. Foi um dos primeiros. Não faço ideia qual. Busquem. Mas então, fechando, ela falou um pouco sobre essa questão dos projetos do dia a dia, da importância daquilo que a gente na realidade não dá tanta importância, mas é o mais presente na nossa realidade. E esse é o ônibus passando. Oriente. E é isso aí. Amanhã tem mais. Amanhã é mais tranquilo porque tudo acontece num lugar só. E a gente vai ficar mais tranquilo. Talvez o Érico conseguiu entrevistar algumas pessoas ao longo do dia. Sim, eu vou Conversar tentar com entrevistar algumas mais pessoas. algumas pessoas durante esses dias para a gente poder juntar algumas informações eu acho que- ficar mais interessante. Acho que no fim da história a gente vai meio que fazer um resumo do dia e depois a gente vai lançar um compilado. Sei lá como a gente vai fazer isso. A gente vai fazendo. A gente vai fazer. É isso aí. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal.